Muito boa noite, alegria em estar com vocês novamente, compartilhando o conhecimento espírita, aqui no programa Espiritismo para Todos, na TVM Matão, também transmitido no Facebook da emissora e na página do YouTube da emissora. Satisfação, alegria e gratidão são os nossos sentimentos de chegar até você para falar sobre a doutrina espírita. Hoje nós temos um convidado da cidade de Comendador Levi Gasparian. Olha que nome diferente, você sabia dessa cidade? Pois é, ela está no Rio de Janeiro. E o nosso convidado, André Matos, dedicado palestrante, estudioso espírita, presente em muitos programas virtuais, está conosco aqui. E vai falar de um tema que não é muito comum, não, mas vai chamar muito a atenção. Ele vai falar de Judas, aquele considerado que traiu Jesus. Vamos observar essas anotações, essas reflexões trazidas por esse palestrante, por esse coordenador de grupos de estudos, por este experiente palestrante espírita desta cidade do estado do Rio de Janeiro. Bem-vindo, André. Vamos ouvi-lo. Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite, muita paz. Todos os personagens que surgiram dos encontros de Jesus durante a sua permanência na Terra e que fazem parte dos relatos do Novo Testamento são como espelhos da nossa própria consciência, pois todos, de uma forma ou de outra, são exemplos das nossas inquietações. Mesmo quando narrava suas parábolas, o mestre se dirigia a alguém, como na parábola do bom samaritano, onde ele se dirigiu a um sacerdote do templo. Há uma figura bastante emblemática do Novo Testamento, que percorreu a história cristã como um traidor. Estamos falando de Judas. O maior mandamento, segundo Jesus, é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é possível amar ao próximo, nem a nós mesmos, sem a vivência do perdão. Então nos questionamos qual a atitude de Jesus após a sua crucificação, considerando a sobrevivência do ser após a morte, para com Judas. Judas entrou para a consciência coletiva da nossa sociedade cristã ocidental como discípulo traidor. Lembrado durante as festas do sábado de Aleluia, com a malhação de Judas, simbolizando assim a sua morte. A tradição consiste em surrar um boneco do tamanho de um homem, forrado de serragem, trapos ou jornal, pelas ruas de um bairro e atear fogo a ele, normalmente ao meio-dia. Essa prática não exemplifica a necessidade de perdoar, de sermos misericordiosos com aquele que, no nosso julgamento, nos ofendeu. Como pode o cristão, fico a pensar, que tem o perdão, a maior exemplificação do amor ao próximo, ainda hoje considerar Judas um traidor? No final de 2018, foi lançado o filme Maria de Magdala. É a história de uma das figuras mais enigmáticas e incompreendidas da história bíblica, Maria de Madalena. O roteiro foi baseado em seu evangelho, considerado apócrifo pela Igreja Católica. Nele encontramos em destaque as figuras de Jesus, logicamente, de Madalena, Pedro e Judas. Numa cena do filme, após a estada do mestre no templo e embate com os verdilhões e todos aqueles que exploravam o povo com a venda de animais para o sacrifício, Judas fica decepcionado. Ele não entende por que Jesus não aproveitou aquele momento para iniciar a revolução. Os discípulos fogem e ficam escondidos. Há no filme uma cena belíssima, onde Judas questiona Jesus por quê, e o mestre lhe direciona o olhar do pai para o filho que não entendeu a lição. Um misto de tristeza e compreensão do momento evolutivo de Judas, e não diz uma palavra, apenas um olhar.
A sequência do filme vai de encontro ao que é descrito no Novo Testamento. De relance e à distância, Maria vê Judas enforcado não numa árvore, mas no beiral de uma porta. O suicídio foi o caminho escolhido, mas não de um traidor. Apenas de alguém que não compreendeu a mensagem do Mestre, criando falsas expectativas. É assim que o roteiro do filme apresenta Judas. Conta no filme que Judas, num determinado momento, casado com uma filha, num período de muita dificuldade, onde o que foi plantado, onde a produção de sua lavra na plantação não havia tido uma boa colheita, foi um momento de frio, um momento de dificuldades, mas ele foi obrigado, com o pouco que ele havia recolhido do seu trabalho, ele foi obrigado a ceder para o exército romano como imposto naquele momento. Como consequência, a fome e o desencarne de sua esposa e de sua filha. Então, Judas aguardava que com a revolução pudessem os mortos renascer e ele se reencontrar com as duas figuras que mais amava. Pelo menos assim descreve a situação de Judas neste filme que nós falamos. Então eu retorno à pergunta: qual a atitude de Jesus após a sua crucificação, considerando a sobrevivência do ser após a morte para com Judas? Define-se misericórdia como o sentimento de pesar e de caridade despertado pela infelicidade de outrem. Piedade, compaixão, misericórdia é o perdão concedido unicamente por bondade. Vamos então reencontrar Maria, Jesus e Judas em uma mensagem intitulada Amor e Perdão, que encontramos no livro Coração e Vida, de Maria Dolores, psicografia do nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, que eu me permito ler para os nossos irmãos e as nossas irmãs. A Madalena fora ao túmulo querido entre pedras de extremo desconforto, levava flores para o mestre morto, tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia resplandente, a névoa da manhã fundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas no nascente, Maria estava ali unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. A desfazer-se em pranto ela arguía: por quê? Por que, Senhor, tanta saudade, tanta dor? Toda a felicidade que eu sentia jaz aqui sepultada. Transformou-se minha vida em sombra, em nada, no ermo deste pouso derradeiro. Nisso ela viu alguém. Seria um jardineiro, um zelador daquele campo santo, mas tomada de espanto viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou: Senhor! Ele disse: Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria, ele, o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és, explicou-se. Não me toques, porquanto não te esperava aqui neste recanto, e ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida: Senhor, onde estivestes? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário, que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta discreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu: Não, Maria, não fui ainda ao alto,
nem me levei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto, ao invés de subir aos altos resplendores. Desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro. Em crises de tristeza e de loucura, fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, indagou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Nesta mensagem belíssima de Maria Dolores, vemos então o exemplo de Jesus, que perdoa Judas por compreender o seu momento, compreender as suas dificuldades de compreensão da mensagem da Boa Nova. E nós outros, cristãos, durante toda a história estamos a não perdoar Judas, como também ainda não temos a misericórdia devida para com aqueles que nos ofendem. Lembramos apenas aos nossos irmãos e irmãs, só precisa perdoar aquele que se sente ofendido. Se tivermos um olhar de misericórdia, de compaixão, de amor, de compreensão do próximo no seu momento evolutivo, não nos sentiremos ofendidos por gesto nenhum de ninguém, de nenhum irmão de caminhada. Não precisaremos, então, perdoar. Mas se por acaso a ofensa vier, deixar o nosso coração entristecido, a mente um pouco revoltada, busquemos no exemplo do Mestre Jesus, que desceu aos páramos da escuridão e lá, encontrando Judas, acariciou a sua fronte até acalmá-lo, para que o irmão pudesse adormecer nesse gesto sublime de perdão e de amor. Muita paz. Muito obrigado. Muito obrigado, André. Suas considerações nos fazem pensar e repensar no amor que envolve todas as criaturas. Ninguém está abandonado. Somos muito amados, criaturas de Deus. Um abraço a você e até a próxima semana com o Espiritismo para Todos. Boa noite.